Opa, deu. Oi, gente. Estamos começando nossa reuniãozinha das segundas, às segundinhas, e vamos começar com uma oração quase de sempre, que é a seguinte: tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da dos outros, se em uma situação de necessidade que necessite de ajuda, pensares deste modo: eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Então, Divino Espírito Santo, nós estamos aqui mais uma vez te entregando essa reunião, pedindo a tua guiança, para que nós consigamos aceitar tudo aquilo que precisamos aceitar para sermos verdadeiramente úteis ao plano de Deus. Que esse estudo de hoje nos ajude nesse caminho, sob a tua guiança. Amém. Então, gente, boa noite também, né? Nós, hoje, dando continuidade ao estudo do livro-texto, né, do O Curso em Milagres, nós estamos aqui no capítulo 2, e hoje nós pretendemos estudar a seção 3, né, o subtítulo 3, que é o altar de Deus, e o subtítulo 4, que é a cura como liberação do medo. Então, estamos aqui entregues ao Espírito Santo, né, disponíveis para ele, e aí nós vamos fazer o estudo junto com vocês, para que todos nós possamos ser guiados, né, no caminho da luz. Então, como a gente faz sempre, eu vou ler, a gente lê de 2 em 2 parágrafos e vai comentando, tá bom? Então, capítulo 2, o título do capítulo é A Separação e a Expiação. Seção 3, o altar de Deus. Parágrafo 1. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja, surgem da crença distorcida segundo a qual o corpo pode ser usado como meio para se atingir a expiação, entre aspas. Expiação entre aspas aqui, e com E minúsculo. Perceber o corpo como um templo é só o primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela. Ela, de fato, nessa correção da distorção, reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura, porque é visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Então, vamos agora ao parágrafo 2. Parágrafo 2. Para a efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior,
onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas, que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. Então, podemos comentar, então. Na seção 2, no subtítulo 2, ele falou da expiação como defesa, e ele falou que a expiação é a lição final, né? E aqui nesse subtítulo, ele vem falar das condições para a expiação. Ele fala das condições, onde que a expiação acontece, como é feita a aceitação da expiação. Então, é para isso que esse subtítulo serve, né? Esse é o altar de Deus. É para ele esclarecer e nos orientar sobre esses aspectos. E aqui no parágrafo primeiro ele fala, né, a expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Então ele está falando aqui da aceitação da expiação, a condição em que a expiação pode ser aceita. Só quando você libera a luz interior. E o que ele fala, desde a separação, a gente está. Todas as nossas defesas são feitas contra a expiação, porque a gente quer manter a crença na separação. E aí a gente faz a gente mantém essa crença na separação utilizando o corpo, né, como instrumento para isso. Então, criam-se muitas fantasias corporais, porque a gente acha que através do corpo a gente chega à expiação, que o corpo ele pode ser um instrumento para a expiação. E a gente conhece várias situações, né, de utilização do corpo, né, com esse objetivo, né, através de sacrifícios, de rituais, né, de experiências de punições, de imolações, né, que muitos caminhos usam. Mas aí ele fala, né, que a expiação em termos físicos ela é impossível. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, você quer comentar alguma coisa, Gustavo? Quero sim. No parágrafo anterior, no subtítulo anterior, no parágrafo 7 diz: a expiação é um compromisso total. Então, ele não deixa espaço. E ainda diz mais, diz que é a única negação que é efetiva, porque ela nega a separação totalmente. Então, ele nos faz assim voltar a tempos que a gente não conhecia, tipo, Jesus fala, antes de Abraão ser, eu sou. Quer dizer que nesse tempo, antes de Abraão ser, antes da separação, não precisava da separação. Não precisava da expiação. Não precisava da expiação exata. Como não precisava também do perdão. Perdoar o quê? Se não existia corpo, não existia imagem, não existia ego. Então, o corpo, com a separação, o corpo virou o altar. Então, a gente quer atingir a expiação através do corpo, das coisas físicas, de status, dinheiro, posição social. Uma autorrealização totalmente fictícia.
que não satisfaz ninguém. Por isso que ele diz, a expiação é um compromisso total. Agora a gente tem medo de aceitar a expiação, que a gente, mas na verdade a gente tem medo de perder o ego, que a gente se acha um corpo. E corpo e mundo são as mesmas coisas. Não existe mundo sem corpo, nem corpo sem mundo. E é isso que a gente tem medo de perder. A gente tem apego à nossa identidade pessoal, né, à personalidade, a gente acha que vai perder isso. Que é tudo ligado, né, corpo e psique, é tudo ligado, né, formando essa identidade pessoal que a gente é apegado a ela, que dá muito valor a ela, né. E a gente tem medo de morrer, porque se a gente perder o ego, a gente morre. A única coisa que eu sei que eu sou é um ego. Se eu perder o ego, eu morro. Então, isso dá medo. Por isso que a expiação é um compromisso total. É uma aventura fantástica, porque quando você sente que você não morre, quando perde o ego, menino, Na verdade, você renasce para a sua verdadeira identidade, né? é isso que eles chamam de cura, né? Uhum. Isso aí. Pois é. E aí, esse uso do corpo, ele fala aqui ainda no primeiro parágrafo, né? Que o primeiro passo, né, para que você realize a expiação com E maiúscula, que é a verdadeira expiação, o primeiro passo foi dado para a utilização apropriada do corpo, né? Que é entender o corpo como um templo. É, de certa forma, sacralizar o corpo, né? Então, ao invés de você sacrificar o corpo em função da expiação, houve uma sacralização do corpo para que, entendendo, né, que o altar interior estaria dentro dessa estrutura. Então, mas o que ele fala aqui, não esse templo não seria uma estrutura, né? Então você considera o corpo como um templo, mas o templo não seria uma estrutura física. E sim, o altar interior que seria esse lugar da santidade, e em torno desse altar interior é que se constrói a estrutura, que se construiria a estrutura, né? Então, na verdade, ele fala desse altar interior em torno do qual se constrói a estrutura, porque a gente acredita que a gente é um corpo com a mente dentro. Então, como ele usa a ilusão para nos ajudar a vencer a ilusão, ele fala desse corpo como se fosse uma capa, né, para esse altar interior. E aí... Eu, eu, Aí ele gosto, vem falando... eu gosto de fazer a analogia dessa coisa do corpo com o cérebro dentro. Eu me sinto assim como se nós fôssemos uma inteligência artificial burra, porque só tem ignorância. A gente quer se realizar através do cérebro e de nossa pequena inteligência, a inteligência pessoal, né? É uma coisa assim irrisória. É bem verdade isso mesmo, Gustavo. Eu fiquei pensando, né? Além da gente não usar corretamente a nossa mente, né, para apenas reconhecer que a gente está considerando o corpo como um templo, a gente ainda vai mais um degrau para baixo, que é contar com uma outra inteligência, uma artificial. Agora a gente fica pós-graduado na arte de tornar o mundo real por meio da inteligência artificial. Porque ela torna as coisas muito mais... Eu uso direto esse chat GPT de inteligência artificial para o trabalho. Torna muito mais real
as coisas do mundo, porque ele consegue encontrar conexão em tudo, num texto, em textos dispersivos, joga lá para dentro, ele encontra a conexão para demonstrar que as coisas todas elas se interrelacionam. Ele nos convence de tal forma que ele ajuda a estruturar a nossa forma mental. Então, é mais como é que eu vou dizer? É mais um gatilho de fuga para não mergulhar na expiação, né? Que é não reconhecer que esse templo é uma visão distorcida. Ele faz ao contrário, ele te convence que naquele campo está tudo certo. Porque ele deixa tudo muito mais palpável, muito melhor, muito mais bonito, ele sugere outras formas de falar sobre o assunto que a gente está meio perdido. Então, a chance que a gente tem quando a gente está perdido é soltar, e ele diz, não, peraí que eu vou te mostrar um outro jeito para ficar bem mais legal isso aí. E aí a gente mergulha. É interessante essa tua analogia aí. E é o mundo real, né, que o curso fala, né? Você está no mundo, mas você já está interpretando tudo de forma diferente, né? Na verdade, só vai aumentando. Uma pedra continua uma pedra, uma bola continua uma bola, segunda-feira continua segunda, mas você já está interpretando a coisa em termos alargados, né, ampliados. Aprofunda só a chance de distração, né? Mas aí a gente tem que estar atento, né? Tem que estar acordado para isso, né? Não se deixar Mas aqui ludibriar, dominar por esse tipo de recurso, de facilidade, né? Que é facilidade dentro do mundo, né? E acabar usando, inclusive, para o benefício da expiação também, naquilo que for possível, né? E aqui, conforme tu leste, né, no primeiro parágrafo, na sentença 5 aqui, perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela, né? Que para mim, eu entendi, considerar o corpo como um templo é um passo inicial na correção. Isso reconhece que a expiação não pode ser alcançada em termos puramente físicos, né? E aí adiante traz a resposta, né? Não é em termos puramente físicos, não pode ser alcançado em termos físicos, jamais, porque a expiação é na mente, a correção na mente, então não é no físico. E o corpo como templo é para desviar essa atenção do corpo como lugar da expiação, né, como ele era interpretado até então. Isso, e ali na 8, ela fala assim, sua verdadeira santidade está no altar interior, né, em torno do qual é construída a estrutura, ou seja, não está pedindo para que a gente construa a expiação. A santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura, ou seja, aquilo é feito a partir apenas da nossa consideração, porque o curso, ele é todo sobre desfazer, né? É sobre se dar conta e olhar para aquilo que é falso. O verdadeiro vai se fazer por meio do espaço que a gente dá, através do reconhecimento do que é falso. E só a vista espiritual pode ver o altar interior, o olho físico não é capaz de ver. Então, e aí ele vem falar aqui no 2 sobre o lugar da expiação. Então, ele fala que o lugar da expiação é o centro desse altar interior, onde se desfaz, onde a expiação desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Só que a condição para que isso aconteça é que a gente consiga desfazer a crença na separação e no medo, porque tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas e têm que ser desfeitas para que haja a restauração do templo, né, e para que esse altar se abra
para receber a expiação. Então, quando ele fala aqui na primeira linha do 1, né, a expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Então, a liberação da luz interior é essa abertura do altar. É, na verdade, o silêncio e a quietude da tua mente, que é essa abertura, que permite que a expiação aconteça. Porque se você estiver no medo, né, no medo e na crença na separação, você não vai estar disponível, né, para que o Espírito Santo realize a expiação, né, realize essa correção da mente. Então, é preciso que você, primeiro, se abra para isso, né, que você alinhe a sua vontade, né, com a vontade de Deus, libere a luz interior, e aí você está preparado, né, tá disponível, né, para que a expiação aconteça. Acho que isso vai se organizando, né, de uma forma natural. Sim. Na medida que você 10... vai perdoando, né, através do perdão é que você desfaz a crença na separação e no medo. E o perdão, ele é chave, né, para a expiação, porque o perdão é um instrumento de milagres, e o milagre é o meio da expiação. Fala, Gustavo. Essa frase 10 do parágrafo 2, é o seguinte: a beleza real do templo não pode ser vista com os olhos físicos. Eu me lembrei de uma viagem que eu fiz à Índia. Eu estava lá para o lado do Paquistão, um lugar árido, terrível, um calor infernal. Aí eu fui convidado para visitar um templo tântrico, né? Aí meu corpo, como um altar, ficou todo espertinho. Aí, no outro dia, fomos fazer essa visita ao templo tântrico, né? O templo era tipo assim, uma pirâmide enorme, altíssima, né? E todo decorado por fora com figuras tântricas, né? De homem e mulher em poses de relacionamentos sexuais, mas centenas, assim, enormes. E em volta, eles põem um bocado de banquinho, né? E as pessoas ficam do lado de fora do templo, sentadas nos banquinhos e vendo as figuras, né? Aí tudo bem. Daqui a pouco ele me chamou para entrar no templo. Quando eu entrei no templo, era um grande vazio, só tinha um altarzinho para Krishna e uma vela. Quer dizer, o corpo é um grande vazio. Você querer espiar com o corpo é um grande vazio. Não tem nada para ver. Os olhos do corpo não vão ver o interior do templo. Só tem Deus. Essa metáfora é muito boa, né, do que você viu lá, né? Você vê que a fantasia está toda do lado de fora, e quando você entra, é o vazio, é a quietude, né? É o silêncio. Silêncio total e devoção. Bem interessante isso, né? Uma representação física, né, daquilo que ele está falando aqui no livro, inclusive, né? E os olhos do corpo do lado de fora não vê nada. Não vê o conteúdo do templo. Você só vê a estrutura. Eu vou passar para o parágrafo 3, então, tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa desses dois? Bom, então, parágrafo 3. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites.
eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. O investimento alternado nos dois níveis de percepção é usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo, mas o resultado é tão certo quanto Deus. Esse parágrafo, aqui ele está falando da aceitação da expiação, né? Como que ela acontece, né? E ele fala que é inevitável, né? Essa decisão final pela expiação, ela é inevitável. Todos nós vamos decidir pela expiação, em algum momento da nossa vida. A gente pode até procrastinar, mas o que ele fala aqui, o limite da dor, a dor tem limites, né? Se a capacidade de sentir dor tem limite. Então, vai chegar um ponto que a gente vai escolher expiar, porque não vai aguentar mais a barra, né? Da surra que o mundo nos dá, né? Que a gente acha, né, que ele nos dá. Que a gente, na verdade, projeta tudo isso. E aí eu me lembrei da minha experiência, antes de eu encontrar, antes do livro vir para minhas mãos, né? Que eu acho que já até contei isso aqui, mas tudo bem. Eu passei por um período que a minha mente estava muito julgadora, mas estava assim, de uma insanidade. Eu não estava suportando a minha mente. E eu falei, meu Deus, eu não aguento mais a minha mente, porque era assim, porque o julgamento, ele é uma dor física, né? O julgamento, ele é um incômodo para a gente, ele gera um desconforto na gente, ainda mais quando a gente vai estudando aqui e trabalhando o perdão, né, e prestando atenção na nossa mente, a gente vê o quanto que ele realmente é desconfortável. Eu estava nesse período, assim, de julgamento extremo, assim, incontrolável quase, né? Eu falei, meu Deus, é impossível, não tem qualidade de vida, né, com essa mente desse jeito. E aí, pouco tempo depois, o livro vem para minha mão. Eu falei, gente, isso era o ego já, sabendo do que estava se aproximando e reagindo, né? Reagindo e se defendendo. Ele não me dava tempo de nada, né? Porque a mente julgava. E aí, quando veio o livro, foi aquele alívio. Na hora que eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, é tudo que eu queria, né? Tudo que eu estava buscando está aqui. Todas as minhas dúvidas estão esclarecidas aqui. As minhas questões estão respondidas aqui. Então, foi uma experiência muito boa. Então, quando ele fala aqui, tem que existir um caminho melhor, existe o caminho melhor. É só a gente se abrir para ele. E realmente é um ponto de mutação, né? Depois disso, que veio o livro, eu comecei a estudar, comecei a praticar o perdão, aí a gente percebe que a mente começa a mudar, e a gente começa a sentir mais paz, né? Você começa a escolher melhor, a prestar mais atenção na sua mente para não cair nas ciladas dos julgamentos, embora seja um processo, seja um treinamento longo, né? Mas a gente vai ficando mais atento e aí é o que ele fala aqui, isso em última instância desperta outra vez a vista espiritual. Então você vai aprendendo a ver espiritualmente, você vai liberando um pouco, se liberando um pouco da vista física, vai se liberando, né, da vista física e vai aprendendo a visão espiritual novamente, que é é um reaprendizado, né, que a gente abriu mão dessa visão espiritual, aceitamos a vista física e agora a gente está novamente no processo de reaceitar a visão espiritual. É como se no mundo real a gente precisasse aprender outra língua, que é a vista espiritual, né? Sim. E isso vai tornando o seu dia a dia, vai enriquecendo o seu dia a dia, né? Seu dia a dia começa a tomar uma dimensão mais saudável, mais alegre, que você já está traduzindo aquele dialeto maluco do ego, né? O curso chama ouvindo a voz de Deus, né?
Você já não ouve tanta voz do ego, né? Porque a voz do ego só julga, 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 maltrata, traz doenças. É. E E você você, vai se livrando dessas coisas também, até seu corpo vai melhorando também, porque você tira a carga dele, né? sim. E você vai. E você, quando você aprende o que você pode escolher outra vez, então vai ficando melhor, ficando mais fácil, né? Porque se você se pega numa situação sentindo algum tipo de incômodo, alguma ideia ruim que vem na sua cabeça, que você se dá conta dela, você fala, nossa, eu posso escolher não ter essa ideia. Então você vai curando, você percebe a cura da mente, né? A partir desses, dessas orientações que você recebe aqui no estudo. É. Às vezes eu me digo assim, eu posso fazer isso sem me chatear. Uhum. Eu vou lá e vou fazer. E pronto. Isso é legal. É, Torna a vida menina. muito mais legal. Olha, a gente vai ficando mais, assim, com a mente mais saudável, a gente sente isso, a mente vai ficando mais saudável, É. né, no E o processo da corpo cura. junto. E o corpo, porque no final ele é apenas o efeito, né, da mente, o que vai na mente. Exato. Bom, se não tiver nenhum comentário, eu vou ler o quarto, tá bom? Vamos. Então, parágrafo 4. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação. Dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras defesas, olhando além do erro para a verdade. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar o adiamento, reconhecendo que só adiciona dor desnecessária. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria considerado como intrusões muito pequenas de desconforto. Então, nesse parágrafo aqui, ele fala praticamente da visão espiritual, né, do que ela, de como que a gente usa a visão espiritual, né, de como que ela serve à expiação. Ela é um instrumento da expiação, né, a visão espiritual. Porque ela não olha para o erro, ela olha além do erro para a verdade. Então ela percebe que algo, né, que o altar foi profanado, que tem ali uma mente equivocada, né, e que necessita ser reparado e protegido. E aí ela se utiliza da defesa certa, que é a expiação. Então ela olha além do erro para a verdade e traz a mente, né, para o seu serviço. Isso aqui eu achei muito interessante. Ela em função da força dessa visão, da visão espiritual, ela traz a mente para o seu serviço. Então, a mente passa a trabalhar pela expiação. Então, o ego vai enfraquecendo, né? A força do ego vai enfraquecendo, porque a mente, ela é atraída pela visão espiritual para servir a expiação também. Então, a gente vai se comprometendo com a expiação até chegar a esse compromisso total aqui que você citou da sessão anterior, Gustavo. Uhum. E aí o poder da mente é restabelecido para a expiação, né? Para a luz. E aí a gente não quer mais adiar o despertar, aí a gente quer trabalhar pelo despertar, porque a gente sente a força do despertar nos puxando, né? Então a gente quer servir a isso. Fala, Gustavo. É o que o curso chama que o mundo se torna uma sala de aula, né? Sim. Então, suas experiências do dia a dia, que antigamente você até evitava elas, ou que você tinha medo de encarar, você começa a ver de outra forma, né? Uhum. Elas começam a não lhe assombrar tanto, e você
convive com isso. Parece que não é nem tipo uma resiliência, é que você sabe de onde está vindo. Aquilo perde importância, né? É. Aquilo perde valor. Então, você não tem mais medo daquilo. Você pergunta, para que isso serve? É a pergunta, né? E não está lhe servindo para nada, a não ser para lhe amedrontar mais. Nesse sentido, o mundo é uma sala de aula. E essa pergunta, ela é crucial, né? Para que isso serve? Nossa, ela te libera de tanto sofrimento, né? Porque tudo é sofrimento, medo, culpa, raiva, inveja, tudo isso são grandes sofrimentos, né? Então, se você pergunta, se vem um pensamento de raiva, e você lembra de fazer a pergunta, na hora você sai daquela sintonia da raiva, e aí, né, você fica em paz novamente. Então, aprender a usar os truques, né, que ele nos ensina aqui, os instrumentos que ele nos oferece aqui. E você, eu me flagro assim, aqui mesmo fala, tu és capaz de enorme procrastinação. Como a gente tem procrastinado, né? Sim, a gente é acostumado a procrastinar com o Espírito Santo, principalmente, né? Com o ego, não. A gente trabalha para o ego às 24 horas do dia, né? Mas Sofrendo pra caramba, mas os tá. poucos intervalos que a gente oferece ao Espírito Santo, a gente pode ser que ainda procrastine em relação a isso ainda. Ah, não, Espírito Santo, espera aí um pouquinho que eu estou ocupado aqui, depois eu te dou atenção. Mais ou menos assim, né? Então, a gente tem que aprender justamente invertendo isso, né? Trabalhar para o Espírito Santo e cada vez menos cair nas ciladas do ego. É a visão espiritual, né? Nossa Sim. visão era totalmente invertida. Sim. Então, foi a partir dessa liberação da luz interior que a gente se abre, né, para isso aí, para tudo isso que a mudança da mente, que a expiação pode nos trazer de bem, né, totalmente bem. O bom, o belo e o santo, né, a expiação traz isso para a gente, o bom, o belo e o santo. Podemos ir para o 5, Gustavo? O que você acha? Vamos. Márcio acho que não está respondendo nesse momento. Então, Tô, parágrafo... sim. Ah, tá? Então tá. Tudo bem, Márcio, para o 5? Tudo? Tá. Então, parágrafo 5. As crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmas e aos seus poderes criativos verdadeiros, em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem em absoluto nenhum esforço da parte delas. A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus, devido ao valor do próprio altar. Ele foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas. Ele lhes deu a sua paz, de modo que não pudessem ser abaladas nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medo, estás enganado, e a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Deus é solitário sem os seus filhos, e eles são solitários sem ele. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Todos vamos curar. Todos nós seremos curados. Então, nesse 5, ele vem falar da confiança perfeita, né? O consolo perfeito, ele vem da confiança perfeita. Então, nós temos direito a esse consolo, né, que vem da confiança. Agora, para desenvolver a confiança perfeita, nós precisamos nos entregar, né? Porque sem a entrega, sem essa rendição ao Espírito Santo, é difícil a gente experimentar a confiança, né?
Porque a gente, sem essa rendição, a gente vai ficar dividido, né, entre o ego e o Espírito Santo, às vezes até servindo mais ao ego do que ao Espírito Santo. Então, para que a gente tenha esse consolo perfeito, nós precisamos ter a confiança perfeita no Espírito Santo, no nosso guia, né? E aí, abrir mão dessas tentativas mais confortáveis, que ele fala, né, a gente fica realizando tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. A gente fica buscando conforto no mundo, né? São as tentativas inúteis, como se o mundo nos desconsolasse. E aí ele fala, os meios reais já foram providos, e eles não exigem nenhum esforço da sua parte. Então, esses meios reais, que é a expiação através do perdão, né? É usar o milagre como meio da expiação, e o instrumento dos milagres é o perdão. Então, o perdão não exige nenhum esforço, só exige que você se dê conta de que você nunca se separou, né? Que você é o filho perfeito de Deus, que nunca se separou. Então, você vai olhar, se dando conta disso, você vai olhar para o seu irmão de uma maneira diferente, não como algo separado de ti, mas como sendo você mesmo em unidade. Alguém quer comentar alguma coisa? Ele fala, a questão da confiança no curso, né, é uma questão muito estudada, né? Inclusive tem um capítulo sobre isso no manual, né? Uhum. E que ele fala sobre a confiança, né? Diz que é o maior atributo do Filho de Deus. Pois é, porque a fé, que é uma condição fundamental, né, para que a gente aceite a aliança, ela, na verdade, é confiança, certeza e confiança, né? Se a gente tem certeza de que esse é o caminho, de que o nosso guia, né, que a condição da salvação é aceitar a aliança do Espírito Santo, isso é a certeza. E a confiança vem dessa certeza, né? A gente confiar nesse guia. Então, se a gente tem a certeza de que esse é o nosso guia e confia plenamente, então a gente vai. O caminho da expiação se encurta para a gente. Então, a Em confiança ela é cada fundamental. entrega, né? Em cada entrega, você vai criando confiança, né? Sim, É, exatamente. Porque você vai vendo assim, você entregou e sentiu que o Espírito Santo está ali. Você entregou, sentiu que ele está ali. Então você vai confiando e vai soltando cada vez mais, você vai liberando cada vez mais coisas para ele decidir, né, para ele fazer, para ele orientar. pois Exatamente. é, o próprio Jesus ele diz o seguinte: ofereça milagre que eu providencie o tempo e o espaço para que eles aconteçam. Isso é quase que milagroso, porque o ego acha isso impossível. Sim. E ele não consegue traduzir isso, nem entender. Não, porque ele acha que tem que controlar tudo, né? Tudo, tudo. E o Espírito Santo fala isso, né? Jesus fala, entrega o controle para o Espírito Santo, você não sabe controlar. Só ele é capaz de controlar, porque ele é que vê tudo, né? Nossa visão é limitada. E aí o que ele fala aqui no final desse parágrafo, eles têm que ver, ele fala, Deus é solitário sem seus filhos, e eles são solitários sem ele. Eles, né, os filhos de Deus, têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. Então, é o mundo como sala de aula. Todas as situações no mundo seriam oportunidades de cura, né? A gente ter esse tipo de disponibilidade, de perceber tudo como oportunidade de cura. Tudo no mundo, todas as situações nas quais a gente estiver envolvido, todas as pessoas com quem a gente se relacionar, todos os nossos relacionamentos, todos são oportunidades de cura. Então, a gente tem que estar, na verdade, desperto para isso, para que a gente possa aproveitar essas oportunidades e avançar na cura da mente. É isso.
Alguém quer fazer mais algum comentário? A gente pode passar para a sessão seguinte. Ok. Pode ser? Pode, vamos. Tá. Pode Então, ser. a sessão seguinte é a cura como liberação do medo, né, que é a sessão 4 do capítulo 2. Então, vamos lá, primeiro parágrafo. Nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Falar em um milagre de cura, entre aspas, milagre de cura, é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre. A expiação, ou o milagre final, é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. O tipo de erro ao qual é aplicado a expiação é irrelevante. Toda cura é essencialmente liberação do medo. Para empreender isso, tu não podes estar amedrontado. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. Parágrafo 2. Um passo importante no plano da expiação, vou botar o 2 aqui. Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. A doença, ou, entre aspas, a mentalidade que não está certa, é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que o que está fora de lugar, em um nível, pode afetar de maneira diversa um outro. Nós nos referimos aos milagres como meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem, ou seja, na mente. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. O corpo não pode criar, e a crença em que possa, um erro fundamental, produz todos os sintomas físicos. A enfermidade física representa uma crença na mágica. Toda distorção que deu origem à mágica baseia-se na crença segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. Esse erro pode tomar duas formas. Pode-se acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo, ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica compreendido que a mente, que é o único nível de criação, não pode criar além de si mesma, nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer. Então, podemos comentar. Bom, ele falou aqui, primeiro ele falou lá na seção 2, ele falou que da expiação como defesa, né? A expiação é a lição final. Depois ele vai falar do altar interior, e nessa sessão ele fala das condições para que a expiação aconteça, o lugar onde a expiação acontece, de como ocorre a aceitação da expiação, e depois da visão espiritual, né, que é desperta e que favorece a expiação. E agora, no parágrafo, na seção 4, ele vem falar da cura, então ele vai falar especificamente da cura, né, que é o mecanismo da expiação, né, a cura da mente. Então ele vai se deter agora especificamente sobre a cura da mente, nessa sessão. Embora o livro todo fale de cura, né, que o livro todo é sobre a expiação, né, da cura da mente, sempre. Então, aqui ele fala também, então ele quer fazer também organizar as coisas aqui. Ele fala, ó, a expiação é o princípio. Então, a expiação é a base. O milagre é o meio da expiação. E a cura é o resultado. Então, você tem a expiação como a base, que é o princípio. A expiação acontece através dos milagres, e a cura é o resultado, né, alcançado com esse milagre. É a mente curada, né? A cura é a mente curada. O resultado é a mente curada. Então, assim, a cura não é um milagre. A cura é o efeito de um milagre. Então, por algum motivo, ele quer deixar isso bem claro para a gente, né? Ela é o resultado do milagre. Então, ele fala, o tipo de erro, a gente não tem que se preocupar com o tipo de erro ao qual a expiação é aplicada. Isso é irrelevante, porque toda cura é essencialmente liberação do medo. Porque o medo, né, a gente está aprisionado pelo medo, né, na nossa mente. Então, toda cura é a liberação desse medo. Então, a gente, na verdade, desfaz o medo na nossa mente.
Algum comentário, gente? Tudo é medo, né? Tudo. O medo é uma coisa. O medo é. Ele é terrível, porque o medo ele está presente direto. Como ele está tá na origem, né, da ideia da separação, né, porque ele é um efeito da ideia da crença no pecado, né, de que nós fizemos a nós mesmos, que Deus não é o nosso pai, da negação da paternidade de Deus, né. Então a gente sente esse medo. Então tudo no plano da ilusão, o medo ele está na base, né, assim, da ilusão. O medo ele está na base, porque ele faz parte da crença na separação. Ele é um efeito da crença na separação. E ele é a causa, né, de muitos transtornos aqui na nossa mente, aqui no mundo. Então, a E liberação do tudo medo é está na essencial. mente, né? Hein? Todo medo também está na mente, né? Só na A mente. mente, quando se separou de Deus, começou o medo e começou o mundo, e começou o corpo. E é tudo O efeito do corpo medo, fica né? doente por causa da mente. Uhum. O corpo só paga o pato. Ele é só um boneco, né? É, Que é utilizado por um ou por coitado. outro para Mas realizar ele coisas, né? apareceu com a mente dividida. A mente separada tem que ter um corpo. E por isso que ela acha que nasce e ela acha que morre, né? Porque ela é fruto da separação. É, exatamente. Antes da separação, ninguém nascia, nem ninguém morria, todo mundo era um, era a Só existia a unidade perfeita, unidade, né? Sim. o absoluto, né? E ele fala: você não compreende a cura devido ao teu próprio medo. Então, porque para empreender a cura, a gente não pode estar amedrontado. Se você estiver amedrontado, você vai estar fechado para a expiação, né? Você não vai estar disponível para o Espírito Santo. Sua mente não estará disponível para o Espírito Santo, para que ele possa te orientar na expiação, em favor da expiação. Então, a É gente que primeiro tem que curar o medo da mente, que é o que ele fala aqui, na sessão anterior, ele fala assim, no parágrafo 2. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Então, o desfazer do medo, ele é uma condição para que a expiação aconteça. Né, para você poder abrir o altar, ou seja, liberar a luz interior para que a expiação aconteça. Você ia falar alguma coisa? E como se desfaz o medo? Através do perdão. É pelo perdão. É você desfazer a crença de separação. Que o que dá medo é você achar que você é separado. Você é separado de Deus. Você se separou de eu, Deus e que Deus vai te punir porque você negou a sua paternidade. A paternidade dele, né? Porque o que ele fala, a raiz de todo mal é a gente achar que eu achar que eu criei a mim mesma. É negar que Deus é o meu pai. Eu sou o autor de mim mesmo. Então, esse é o erro básico que tem que ser corrigido na mente. E é isso que nos dá medo, de a gente achar que se autocriou e que vai ser punido, né? A gente tem medo da vingança de Deus. Então, é pelo perdão. Então, o perdão é feito em todos os nossos relacionamentos, ele é aplicável em todos os nossos relacionamentos. Porque os nossos relacionamentos, aqui no mundo, a gente parte do princípio de que é separado um do outro. Então, é relacionamento de múltiplos. Então, a gente precisa usar os relacionamentos como oportunidade de cura, né, de perdão, através do perdão, para que a gente novamente se lembre de que a gente é unidade, né, que a gente nunca se separou, porque a unicidade ela está aqui na nossa mente, né, ela está aqui na nossa memória espiritual, né, vamos dizer assim. Memória nem é um termo muito utilizável, não. A gente se lembrar de que nós somos o Filho de Deus, né, de que Ele nos criou, e aceitar isso plenamente. É isso que vai desfazer o medo. e você tem também que investigar, né? Como surgiu o medo?
ele tem alguma utilidade? Isso me pertence? Né? Ele surgiu da separação. Você simplesmente não quis escolher outra vez. E você manteve sua separação. E isso dá medo. Inclusive, lhe faz sofrer. Você tem medo de sofrer. Todo mundo tem medo de sofrer. Como todo mundo mantém a separação, todo mundo que sofre mantém a separação intacta. Ele não quer abrir mão da separação. E isso dói. Você vê até criança, né? Criança, às vezes, faz uma coisa mal feita e quer dizer que não fez, mas ele fica com a consciência pesada. Eu me lembro que adolescente, eu contava mentira e eu repetia essa mentira tantas vezes que, no fim, eu não sabia o que era mais a mentira ou o que era a sério. Até você estava acreditando A já, minha né? mentira virou verdade. E acontece isso com a gente. Nossa mentira torna-se nossa verdade. É impressionante. O curso também fala isso, né? Que a mente, como é que ele diz? A mente se torna naquilo que ela aceita, naquilo que ela pensa. Se você pensa que aquilo é errado, você vai achar errado. Se você pensa que fulano é errado, você vai achar fulano errado e ainda vai criar um inimigo. Né? E o mundo é feito desses relacionamentos malucos, né? Você não quer voltar atrás porque você já julgou, né? E você sofre e ainda cria um inimigo. Um relacionamento não santo, né? É. E aqui no 2 ele vem falar, né, que um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. E aí, aí ele fala, né, a doença, por exemplo, ela é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença de que o que está fora de lugar em um nível pode afetar de maneira diversa um outro. E ele fala, nós nos referimos aos milagres como meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. E só a mente é capaz de errar. Então, toda a correção é feita apenas na mente, que só a mente é capaz de errar. Então, esses níveis só existem dois níveis, né, que é o nível do ego, o nível do Espírito Santo e o nível do ego. Na verdade, só existe um, que é o Espírito Santo, né? O nível do ego é um que a gente inventou, mas acredita que ele é real. Então, até que a gente desfaça, né, a gente vai ficar lidando com essa possibilidade, né, de dois níveis. Então, ele fala, que aí ele fala que o corpo ele é apenas um instrumento, né, o corpo apenas responde a pensamentos equivocados, o corpo não é capaz de fazer nada. Ele é um organismo inerte, ele não é capaz de fazer nada. Ele apenas, desculpa, gente, ele apenas responde a pensamentos equivocados. Então, os pensamentos equivocados, eles projetam no corpo, né, ataques ao corpo. E a mente acredita, como ela acredita que o corpo é real, ela acredita que o corpo adoeceu, né, que o corpo sofreu isso ou aquilo, porque ela acredita que ele é real. Então, todo esse mecanismo acontece de forma ilusória na mente. Ele fala mais no final aqui, toda distorção, na linha 8, né, toda distorção que deu origem à mágica, baseia-se na crença segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. É como se o corpo me fizesse algo. A gente acredita nisso mesmo, né? O corpo ficou doente, é como se ele tivesse uma autonomia para ele ficar doente, para ele curar. A gente acredita na doença, né, como sendo uma coisa produzida pelo corpo,
e aí faz com que a gente acredite no remédio que vai curar aquela doença. Então, tudo do lado de fora, né? O corpo adoeceu do lado de fora, o remédio veio, curou o corpo do lado de fora, como se nada passasse pela mente. E aí ele fala aqui na linha 9, esse erro pode tomar duas formas. Pode acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo, ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica compreendido que a mente, o único nível de criação, não pode criar além de si mesma, nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer. Porque a mente, ela não pode, não existe nada além da mente, né? Então ela não pode criar além de si mesma, porque não existe nada além da mente. Tudo acontece dentro da mente, na mente, né? Pela mente. Então, se eu falar que o corpo ataca a mente, né, que a mente ataca o corpo, é impróprio, porque o corpo não é real. Então, na mente não pode, né, não existe esse tipo de, essa confusão de níveis aí, né, de que um interfere no outro. Porque o corpo é uma ilusão, é uma mera ilusão. Se eu quiser, eu desfaço essa ilusão. Né? A hora que eu quiser, eu desfaço essa ilusão. Sob a guiança do Espírito Santo. Sozinho eu sou incapaz da gente fazer. A gente precisa ser guiado, orientado para isso. Mas aí essa confusão de níveis existe enquanto a gente acreditar no corpo. O dia que a gente desfizer essa crença, né, na ilusão, na separação, aí a gente vai saber que só existe né, um nível, né, só existe o real, que não é nem nível, só existe o real, né, que é a totalidade, que é a verdade. Né? Aí acaba essa confusão. Só existe uma mente, né, com M maiúsculo. Então, corpo, mundo, os objetos, os cinco sentidos, tudo aparece e desaparece na mente, com M maiúsculo. Essa nunca morre, essa é eterna, essa é a consciência crística, a mente de Deus. Tudo acontece e desacontece nela, mas ela nunca nasceu nem nunca morreu. E essa é você. É você real, você filho de É, Deus, né? Você real, você você, unicidade. ponto. Bom, então, parágrafo 3. Só a mente pode criar porque o espírito já foi criado, e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. Os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmos. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Ele não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros fatuais de aprendizado. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação no que se refere às defesas de dois gumes. Isso não se dá porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerentemente aberto à interpretação equivocada. Ou seja, ele é apenas um instrumento, somente, ele não é nada além disso. O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. Ele só vai existir enquanto você acreditar que existe um mundo físico, né? As capacidades do corpo podem ser... Gente, deixa eu botar o 3, desculpa, esqueci de colocar aqui na... Deixa eu voltar aqui, estou aqui na linha 9 do parágrafo 3, tá? As capacidades do corpo podem ser e são, e com frequência são, supervalorizadas. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Aqui, o termo indigna subentende apenas que não é necessário proteger a mente negando o que não é mental. Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o próprio poder. Nesse parágrafo, ele fala basicamente da função do corpo, né? Que é uma ilusão, mas como a gente acredita nessa ilusão, ele é usado, né? Ele é usado exaustivamente pelo ego, porque sem o corpo, né, não existe mundo. É porque tudo passa pela percepção, né, e o corpo ele é um instrumento, né, da percepção. E
Eu ia falar outra coisa, mas esqueci. Então, ele é esse instrumento de aprendizado. Então, tanto o ego usa o corpo, como também o Espírito Santo, né? Porque, como a gente já falou, o Espírito Santo ele usa a ilusão para a gente desfazer a ilusão, para vencer a ilusão. Então, o corpo ele é um instrumento de aprendizado também. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos estudando um curso de milagres, né? Isso é um uso do corpo, né? Todo mundo aqui está sentado estudando o livro. Então, isso aí é um uso apropriado do corpo, né? Em função da expiação. E aí ele fala, o propósito do corpo é meramente facilitar o aprendizado. Ele pode até dificultar, se atrasar, falhar em facilitar o aprendizado, mas a função dele é ser um instrumento de aprendizado. Acho que a função dele também mais é não interferir nesse processo, né? Não, mas o corpo não interfere porque o corpo não tem vontade própria. O corpo ele é Isso. comandado pela mente, né? Então, se a mente quiser usá-lo para interferir no processo, e você der esse espaço para a mente, aí pode acontecer. Até você se dar conta e tirar esse poder da mente, né? E escolher o professor certo. Fazer a escolha novamente. Então, mas o corpo apenas responde ao comando da mente, em qualquer hipótese. O corpo pensa que tem uma mente. Não, a gente é que pensa que o corpo tem uma mente dentro, que a gente é um corpo com a mente dentro. Né? Na ilusão a gente pensa isso, né? Os separados. É um corpo com a mente dentro. E ele fala que ali é assim, o corpo não tem nenhum poder sobre si mesmo para introduzir erros fatuais do aprendizado. E aí ele fala aqui que o corpo compartilha da invulnerabilidade da expiação, no sentido de que, como ele fala que a expiação, no que se refere às defesas de dois gumes. Então, ele fala lá na sessão anterior, numa das sessões anteriores, que a expiação não é uma faca de dois gumes, porque a expiação só cura. Né? E outras defesas, as defesas do ego, elas são faca de dois gumes, né? Que às vezes elas te defendem, mas também elas te atacam, pode te atacar em algum momento. Mas a expiação não, ela somente cura, então ela só serve para esse objetivo, para curar. E aí o corpo, quando ele compara aqui, ele quer dizer que o corpo também só serve para uma coisa, que é ser instrumento de aprendizado. Não serve para nenhuma outra coisa mais. E a expiação, ela é instrumento de cura. Então, essa é a função da expiação. E o corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. Então, faz parte dessa ilusão de que nós estamos no mundo, né, que o mundo nos criou, inclusive a gente acha isso também, né, que o mundo nos criou, o mundo é que faz as coisas, a gente é uma vítima do mundo, no final das contas, é que a ilusão ela vai criando fantasmas e figuras estranhas, né, e a gente vai ficando mais amedrontado, até o ponto que a gente lembra que pode escolher outra vez, aí vai escolher o professor certo e vai sair do medo. Quanto menos medo você tem, menos seu corpo fica doente. É isso aí. Porque Quanto mais ele curada a não mente... paga o fato da mente, né? A mente vê cobra em lugar da corda. E aí adoece o corpo. E o que ele fala aqui também na 10, assim, é quase impossível negar a existência do corpo no mundo. Então, assim, é uma negação imprópria, assim, não adianta muito você negar a existência do corpo no mundo, né? O que o Espírito Santo faz, ele sabe que a gente acredita muito no corpo, então ele usa o corpo para a expiação. Ele não fica lá falando, não, o corpo não é real, negando, né, o uso do corpo. Não, Não, corpo e já que você mundo se acredita... retroalimentam, né? Já que você acredita, deixa eu usar esse corpo também, porque aí ele pode ser um instrumento também para expiação. Um instrumento Não, de aprendizado. e o ego ainda diz, usa o corpo que não vai dar nada, não. Você vai superar isso. Então, ele é um instrumento de aprendizado para o ego, mas também para o Espírito Santo. O Espírito Santo usa ele também. Se não tiver mais nenhum comentário, eu posso passar para o parágrafo 4. O que vocês acham? Vamos. Então, vamos lá. Parágrafo 4. Claro. Todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos.
Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. O segundo passo, equivocado, é tentar curá-lo através de agentes não criativos. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes com propósitos corretivos seja mau. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficientemente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual, por algum tempo, se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Isso é assim porque a última coisa que pode ajudar aquele que tem a mente disposta ao que não é certo, ou o doente, é fazer algo que aumente o seu medo. Esses já estão em estado debilitado de medo, né, esses doentes. Se são prematuramente expostos a um milagre, podem ser precipitados ao pânico. É provável que isso ocorra quando a percepção invertida induziu a crença em que milagres são assustadores. Então, o que ele fala, né? Se você acredita na enfermidade, então você acredita também em princípios mágicos, né? Então, se você vai acreditar que em remédio para curar o corpo, né? Para curar a doença. Então, se você acredita na doença, você acredita no remédio. Então, você está acreditando em mágica, né? E aí você vai curá-lo com agentes não criativos, que são os remédios, né? Outras formas aqui que o mundo usa para curar as enfermidades do corpo, né? Acreditando que o corpo é real. E que o corpo produz as enfermidades, né? Essa é a crença básica que a ilusão nos oferece. Então, ele fala também, né, que às vezes a enfermidade ela tem um controle tão forte sobre a mente da pessoa, que a pessoa acredita tanto naquela enfermidade, né, que aquela doença é real, que a pessoa não está aberta para expiação, ela tá identificada com aquela doença. Então, nesse caso aí, em algumas situações, você tem que respeitar isso aí, né? Transigir, aí ele fala aqui no 6, né? Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual, por algum tempo, você acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Então, você, assim, deixar um pouco, né, assim, aquela pessoa acreditar que a cura vem de fora, porque ela não está aberta para nenhum outro tipo de consideração, né? Porque naquele momento, a mente doente ou a mente disposta ao que não é certo, você não pode fazer nada que aumente ainda mais o medo dela, que a transtorne mais ainda, né? Ela já está transtornada o suficiente. Então, você vai dar um tempo, né, para aquela situação. E aí é evidente que sob a guiança do Espírito Santo, né, você não vai tomar nenhuma decisão por conta própria. Você vai ouvir o Espírito Santo para que ele oriente sobre o que fazer, né, em que momento, né, sobre o que fazer, em que momento fazer, o que é adequado fazer, para ajudar aquele irmão que está numa situação de medo ao ponto de adoecer, de atacar o corpo, né? Aberto a comentários, gente. Eu achei interessante quando ele fala aqui da transigência, né? Quando você não tem confiança em Deus, você é transigente com as coisas, né? Qualquer coisa você corre para uma solução drástica, tipo, tem uma dor de cabeça, você se enche de remédio, você não dorme uma noite, você se enche de remédio. Você tem uma depressão, você se enche de remédio. Tudo isso são transigências, né? E muitas vezes as pessoas entram e não saem disso. Uhum. Não saem nunca. Eu conheço muita gente assim. Vai mergulhando cada vez Entra, mais. não começa, não consegue sair, vai tomando e o tempo passando, e o tempo passando, e pronto. Não começa, não consegue sair nunca. Se ela se desse conta que
do que está gerando aquilo, né? Pois é, Mas nesse momento aí é difícil você abrir para qualquer tipo de... essa é a autoinvestigação, né? Para que serve isso? Como isso surgiu? E o curso explica muito, tudo surgiu do trauma da separação. Então, eu mesmo, às vezes, eu tenho insônia, não tomo remédio para dormir, nunca tomei. Eu acho que daqui para frente eu nunca vou tomar, se eu não tomei até hoje. Eu também não. Às vezes eu tenho noites mal dormidas, mas eu uso assim, alguns artifícios, né? Mas de remédio jamais. E o Espírito Santo é o meu maior consolo para dormir. Quando eu entrego, né, para Jesus, para o Espírito Santo, normalmente eu durmo em seguida, entendeu? É, Então, entrego sono para ele. eu E aí, uso normalmente muito eu o durmo. instante santo, viu? É. Uso muito o instante santo, uso a separação, ou uso a respiração. Respiração também. A mente egóica não suporta o instante santo. Não, Se você sustentar, por exemplo, numa insônia, isso acontecia muito comigo. Se você sustenta o instante santo, a mente chega a um ponto, chama você para um acordo. Ela vira para você e fala assim: não é melhor a gente ir dormir, não? é, Pronto. vence pelo cansaço, né? Ela não aguenta, não, viu? É o ponto fraco dela. É. Ela tem limite, né? A Espírita não tem limite, não, mas Tem, ela tem. tem. Gente, eu vou ler o 5, então, tá? É o último parágrafo dessa sessão. Então, no 5 ele fala: o valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa. De fato, se é usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada do modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for. Isso significa que um milagre, para atingir a sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do qual ele é capaz. Significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação do qual ele é capaz agora. Todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação e não descê-lo por aumentar o medo. Bom, então, nesse parágrafo, é o que ele fala, né? O valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa, mas sim no como ela é expressa, porque é importante você levar em conta o modo de fazê-la que seja adequado para quem está recebendo aquela comunicação. Às vezes a pessoa não está preparada para receber um tipo de comunicação e não vai absorver o que está sendo orientado ali, porque ela ainda não está naquele nível de compreensão. Né? Ela ainda não liberou o medo suficiente para chegar a alcançar aquele nível de comunicação. Então, ele fala, na linha 3, né? Isso significa que um milagre, para atingir a sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo. Então, algo que não o assuste, mas que o ajude a liberar a sua mente para aquela comunicação. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do qual ele é capaz. Não, ele é capaz de um nível mais elevado ainda, mas naquele momento é o nível em que ele é capaz. É naquele momento. Ele vai melhorar a capacidade dele de comunicação, de entendimento. Mas naquele momento é o que ele compreende, que é massa. Quando eu li aquele livro do Desaparecimento do Universo,
Nas minhas orações, eu só dizia, pelo amor de Deus, não me apareça ninguém aqui na minha casa, Eu falava, ai, meu Deus, por que que na não minha aparece para frente. mim? Eu não quero ver ninguém, porque eu vou Por sair que que não sou correndo. eu? Eu vou sair correndo, arruma outro jeito, mas eu não quero ver gente aqui, Não, gente. fantasma na Não, minha duas frente. figuras lindas, que eles são lindos, né? Pelo que o Gary descreveu, são duas figuras lindas, bem vestidas, super lindas. Gentis, já pensou? Que choque Com os enorme. amigos como aqueles, hein? Não, já pensou, menino? Eu queria, tá? Queria. Aí eu mando para ir quando vier para cá, Ah, então. pois é, dá meu endereço que eu estou aqui esperando. Ó, vai lá para o Espírito Santo. Ó, o Espírito Santo, vai no Espírito Santo lá. Vai para o Espírito Santo. Vai para a Vitória do Espírito Santo. Bom, gente, se não tiver mais nenhum comentário, a gente então termina aqui, né, o estudo de hoje e, e a gente pode fazer a oração final. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer fazer algum tipo de fala? Não, sim? Não, não? Eu vou falar, então, Ah, porque me chamou a atenção essa frase 5. Significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação do que ele é capaz agora. Agora tá em itálico aqui, né? Podia estar em sim. negrito. No curso inteiro, toda vez que tivesse o agora, devia aparecer em itálico ou negrito. Porque o agora é a única realidade que existe. O agora é o instante santo. O instante santo só acontece agora. Se aprofundando mais, você vê que o agora é eterno. Só existe o agora. E tem aquele Eckhart Tolle, né? Ele foi, assim, o cara que espalhou pelo mundo a noção do agora. Eu admiro muito o trabalho dele por isso, né? E quando eu me deparei com o capítulo 15 do curso, O Instante Santo, eu me lembrei muito disso. Me lembrei muito dos livros dele, me lembrei muito também do hinduísmo, do budismo, que são os mesmos princípios. O eterno agora. Tudo acontece e desacontece agora. Só o agora é eterno. O resto acontece e desacontece. Sim. É o Bom, caminho direto, né? Como a expiação é um caminho direto. Eu nunca vi nada tão direto como expiar. com mais pensão. E É só a gente. lembrando, Fala. não, lembrando que esses termos em itálico, eles traduzem, eles buscam traduzir mais poder ainda, né, para nossa percepção, porque o itálico é para tirar, é para a gente distinguir É, o termo do termo convencional. Ele está dando uma outra ênfase. Agora não é neste momento, não. O agora é o significado do eterno aqui, né? Ou, enfim, muito mais do que isso que eu estou falando. Não consigo transformar em palavras, né? mas é Mas, isso, mas tem a Márcio. ver. É isso mesmo, é o ilimitado. O eterno, o Transformou ilimitado bem. e imutável. Imutável. Toda, toda vez. Então, é importante, né, quando a gente está lendo o Curso em Milagres, toda vez que a gente vê uma palavra em itálico, é uma lembrança de que existe um outro entendimento fora do convencional. E a gente se aquieta nessa palavra e permite com que venha, né, o termo, a abrangência que o curso quer nos ensinar. É É, bem interessante isso, né? é como se Jesus dissesse: tem milagre aí, gente. Muito bom! Ai, ai. É o aviãozinho do Silvio Santos. Ó, era, né? Menina. Agora era, né?
Bom, gente, então, a gente poderia fazer a oração final agora. Eu achei uma oração aqui super boa, muito assim, apropriada porque a gente está falando hoje, né, que é a lição 323, que é faço o sacrifício, entre aspas, eu faço o sacrifício do medo de bom grado. É o título da lição. Aí eu sugiro que a gente leia ela, ou uma outra que vocês acharem legal, né, que venha integrar, né, assim, acrescentar o que a gente já estudou hoje. Vocês têm alguma outra sugestão? Eu não tenho, não, Ana. Vamos ler. Pode ser. Pode ser? Alguém quer ler essa oração? Lê, Ana. Posso Pode ler ler? aí. Tão bonitinha. Tá. Gente, então, se alguém, se puderem fechar os olhos, respirar, sintonizar com o Espírito Santo, e aí nós vamos dizer para ele: Espírito Santo, eis o único sacrifício que pedes ao teu amado Filho. Pai, aí nós Espírito, Pai, eis o único sacrifício que pedes ao teu amado Filho. Pedes que ele desista de todo sofrimento, de todo sentimento de perda e tristeza, de toda ansiedade e dúvida, e que livremente deixe o teu amor, Pai, fluir em sua consciência, curando-o da dor e dando-lhe a tua própria alegria eterna. Esse é o sacrifício que me pedes e que eu faço de bom grado. É o único custo, entre aspas, do restabelecimento da tua memória, da memória do meu Pai, em mim, para a salvação do mundo. E ao apagarmos a dívida que temos para com a verdade, uma dívida que é apenas o abandono do auto-engano e das imagens que falsamente adoramos, a verdade volta a nós, na integridade e na alegria. Não somos mais enganados. O amor voltou à nossa consciência e estamos em paz novamente, pois o medo se foi e só o amor permanece. Então, Divino Espírito Santo, nós te agradecemos por esse instante santo dessa reunião, agradecemos a Ti por nos ajudar a deixar de lado qualquer meta pessoal e nos entregarmos inteiramente à Tua guiança para recebermos e aceitarmos a Tua orientação. E pedimos que continues conosco, né, para todo sempre. Assim seja. Amém. Amém. E aí, gente? Ai, ai, graças a Deus, deu tudo certo, né? Tudo certinho, certinho, certinho. Hoje foi assim,